A humanidade hoje vive momentos difíceis de medo, tristeza, desarmonias no lar, violência, preconceito e falta de amor. O ser humano, na ânsia de encontrar lugar seguro, muitas vezes procura o pior lugar para se proteger. Sem orientação, muitas pessoas acabam buscando nas drogas ou no suicídio uma resposta fugaz para suas angústias e dissabores. Diante de todo esse caos emocional e sobretudo espiritual pelo qual muitos passam ou já passaram, o Pastor Neto, inspirado por Deus, reuniu uma série de mensagens para acalentar a alma e o espírito abatido de tantos aflitos espalhados pelo mundo. Fique agora com o podcast Voz da Fé. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus, está começando mais um programa Voz da Fé e a gente com certeza vai te ajudar hoje a compreender algumas coisas que as Escrituras Sagradas traz pra gente, né? Sempre de bom grado. Hoje nós vamos falar sobre aquele texto de Malaquias capítulo 3, versículo 10. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre a contribuição no reino de Deus, não é? Sobre aquilo que o Senhor exige de nós, aquilo que Deus pede pra gente como alicerce de cumprimento da sua palavra. Muitas coisas Deus não vai fazer na sua vida se você não chegar primeiro e fazer a sua parte. Então a gente começa assim, mas antes eu quero tocar uma canção. Logo após a canção a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. www.vozdafé.com.br Minha fidelidade é a expressão que mostra que Deus é o primeiro na minha vida. A minha gratidão, os primeiros frutos, as primícias, ofereço a Ti em Teu altar. Tudo que o Senhor me der, vou devolver primeiro a sua parte. Reconheço que Tu és meu Senhor. Abre as janelas dos céus, derrama a bênção sobre mim. Repreende o devorador. Está escrito assim: se alguém me servir, o Pai o honrará, e assim bendito será. Primeiro a sua parte. Reconheço que Tu és meu Senhor. Abre as janelas dos céus, derrama a bênção sobre mim. Repreende o devorador. Está escrito assim: se alguém me servir, o Pai o honrará,
em mim, repreende o devorador. Está escrito assim: se alguém me servir, o Pai o honrará, e assim bendito serás. Bom, nesse podcast nós vamos bater um papo, nós vamos aprender um pouco sobre o que a Bíblia fala em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante, que muita gente tem muita dúvida, existem muitas questões sobre a questão de contribuição com o dízimo, né, com as ofertas dentro de um culto, dentro do templo. Então nós vamos hoje, através desse programa, através desse podcast, tirar um pouco nossas dúvidas. Então você vai comigo agora conhecer um pouquinho mais sobre a questão dos dízimos. Bom, Malaquias capítulo 3, versículo de número 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pois bem, somente até esse versículo acho que é o suficiente para a gente poder entender um pouco sobre o dízimo. Uma das coisas mais principais desse texto é que o dízimo, ele entrou na lei, né? Ele entrou na lei de Moisés como uma exigência de Deus para manter a obra dele, para que o templo tivesse ali o seu sustento de um modo geral, né? Então quem sustenta o templo são os frequentadores do templo, são os fiéis ao Deus, né, do templo, que no nosso caso é o Deus de Israel. Então, há algumas perguntas que as pessoas fazem, né, sobre o dízimo, por exemplo. A Bíblia fala que quando você não devolve o dízimo, você faz uma prova com Deus quando você não devolve. Quando você devolve também, o Senhor diz assim, olha: e fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 10, parte C do versículo, né? E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Esse é um ponto crucial do dízimo, né? É o ponto onde Deus nos chama para fazer prova dele nisto que ele está falando, nesta cobrança, nesta exigência, não é? Deus, ele pede para que façamos provas dele nisto. Prove de Deus, prove disso, prove dessa palavra, prove dessa promessa, prove dessa ação, da sua ação humana. Quando você toma uma atitude, quando você resolve obedecer ao que Deus está falando, então você prova dessa ação de fé. E, consequentemente, após provar dessa ação de fé, você vai poder colher os frutos dessa ação. Frutos estes que o Senhor diz que Ele mesmo há de derramar sobre a sua atitude bênçãos sem medidas, que essas bênçãos terão forças e poder para abrir as janelas dos céus e derramar sobre você uma bênção bênçãos que você não vai ter aonde guardar, você não vai ter celeiro, porque vai haver maior abastança, a maior abundância quando você resolve devolver a Deus. O
o seu dízimo, obedecendo a essa palavra, primeiro que isso aqui é para quem crê. Porque, ora, você não pode acreditar na vida eterna e menosprezar um chamado de Deus para a sua vida. Quer dizer, a pessoa, ela acredita que Jesus veio, ela acredita na salvação, mas ela não acredita em certos pontos da Bíblia. Então, ora, essa fé não é uma fé autêntica, porque a fé verdadeira é aquela que tem a palavra de Deus como bússola, como seu guia, não é? Como uma palavra inerrante e digna de toda aceitação, de toda aceitação. O apóstolo Paulo diz assim, que a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. Toda aceitação. Então você não pode aceitar coisas que para você é conveniente e outras que são regras de Deus, que são as condições que Deus impõe para certas coisas, e você não acredita nisso, você não acredita nas condições. Ora, essa não é uma fé autêntica, não é? Então o dízimo, ele já começa com uma adoração. O dízimo, ele passou a ser uma obrigação na lei, mas ele vem antes da lei. O dízimo, a primeira criação, a primeira citação do dízimo na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 14, versículo de número 20, que diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Né? Olha só, Abraão, o próprio Abraão, lá atrás, né, a primeira citação da Bíblia, fala que ele entregou o dízimo de tudo, reconhecendo a grandeza, reconhecendo as bênçãos de Deus, que ele mesmo diz, olha, bendito seja, lá em Gênesis 14, bendito seja o Deus de Abraão, né? Que coisa maravilhosa. Na verdade, Abraão, ele se encontra com Melquisedeque lá no versículo 18 de Gênesis 14. No versículo 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão, né, o dízimo. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Está aqui nessa palavra. Está aqui. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Quer dizer, o próprio Abraão na época, né? Na época era Abrão, mas vamos chamar ele de Abraão porque depois o Senhor muda o nome dele. Mas o próprio Abraão entregou o dízimo sem ter um norte, sem ter um parâmetro, sem ter uma ordenança de lei. Não havia constituição ainda para o povo, mas havia uma consciência adoradora. Então o dízimo, antes de qualquer obrigação, ele é um ato de adoração, né? Gratidão, louvor, é um oferecimento, né? É um pacto, é uma aliança de fidelidade, de honra, de reconhecimento a Deus. E aí depois Deus viu que isso era muito bom, não é? Não pelo fato do dízimo proporcionar para Deus algum bem, algum benefício, mas que Deus estava vendo a liberalidade do homem, o coração grato do homem, o coração
o dízimo, na verdade, ele é isso que faz de Deus ser Deus, não é verdade, pessoal? Na nossa vida. É exatamente o que faz de uma divindade ser divina, ser um Deus, é o quanto eu ofereço a ela o que eu possuo. Em outras religiões, né? A grande maioria das religiões afros, né? Eles têm o hábito, né? De fazer oferendas, de oferecerem seus sacrifícios aos seus deuses, às suas entidades, aos seus encostos, aos seus guias, porque eles entendem que é por meio do sacrifício, da oferta, da oferenda, da dízima deles, é ali que eles comprovam a existência da fé deles e da divindade que eles creem. Então, nosso Deus é quem criou tudo isso. Então, do outro lado, se copia o que começa pela palavra de Deus. O que eles fazem, na verdade, é uma imitação barata da fé autêntica do Deus vivo. Quem começou com esse propósito de oferenda, de oferta, de sacrifício, de altar, não é? Foi o próprio Abraão que cria tudo isso para Deus, representando a presença do próprio Deus. Então o dízimo nada mais é do que uma entrega. É uma entrega. Aí a Bíblia fala que quando Abel e Caim vão ofertar a Deus, vão apresentar ali suas dízimas, não é? Abel, ele separa ali os seus primeiros frutos da sua colheita. Então, não há como negar a existência do dízimo e da adoração por meio da contribuição da oferta. A oferta é isso. É o quanto você é grato, quanto você quer manter aquilo que você recebe, né? Você quer manter vivo, você quer manter de pé, você quer manter aquilo funcionando. Então, quando eu levo o meu dízimo à casa do tesouro, o que é a casa do tesouro que o Senhor diz? O Senhor fala sobre a sua igreja, o seu templo hoje, né? Por que tesouro? Porque a palavra dele ali dentro é pregada. Testemunhos ali são liberados. E isso pra gente é como tesouro, né? Isso pra gente é como é o tesouro eterno, aonde a traça não consome e o ladrão não rouba. Esse é o tesouro. Por isso que o Senhor fala: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que isso não cesse de acontecer na sua vida e na vida dos que virão, não é? Para que continuemos gerando manutenção, gerando alimento na minha casa, para que haja mantimento na minha casa. E façam prova de mim nisto, diz o Senhor. Eu provo de duas maneiras a questão do dízimo. Quando eu entrego o dízimo, eu faço prova pela fé e recebo de Deus as bênçãos advindas da sua palavra. E quando eu não devolvo o dízimo, por outro lado, também eu acabo fazendo provas de Deus. Por que eu faço prova de Deus quando eu não devolvo o dízimo? Porque, de igual modo, nós acabamos provando também, né? Quando a gente não devolve, a gente prova daquilo que a Bíblia também fala, que com maldição sois amaldiçoados. Não é Deus que amaldiçoa, não. É a falta de fé. Porque quando Deus não reina, o diabo quer reinar. Onde Deus não é Senhor, o diabo se faz Senhor e Rei, Senhor e Deus, não é? Aí vem os prejuízos. É verdade, pessoal, é verdade. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó: por vossa causa, por sua causa, repreenderei o devorador.
para que não vos consuma o fruto da terra. Quer dizer, então existe, quando não há uma ação de devolução do dízimo, existe então uma força atuando, invisível, que o Senhor chama de devorador, forças malignas que atuam para gerar prejuízos, falências, fracassos, dificuldade financeira, confusão e tantas outras coisas. Mas neste momento, nesta hora, você que está ouvindo esse podcast, esse programa, este episódio, você pode fazer uma reflexão. Quando eu não devolvo o dízimo, também eu faço prova de outra forma. Eu também vou provar que o meu dinheiro, ele era para ser abençoado, e eu acabo gastando meu dinheiro e não vejo a cor dele. Quantas pessoas nós atendemos na igreja, não é? Quantas pessoas nós atendemos na vida, e pessoas que sempre contam as mesmas lamúrias, os mesmos problemas. Pastor, a compra do mês não dura, sabe? O meu dinheiro, eu não vejo a cor dele. Quer dizer, a pessoa compra um veículo, o veículo não para de dar problema. Há um caso de um rapaz que ele contou de um veículo que ele havia comprado, né? Ele comprou o veículo, mas o veículo que ele comprou não saía da oficina mecânica. E eu perguntei para ele: você é dizimista? Você devolve o dízimo? Ele me disse: olha, eu não sou dizimista, eu não devolvo meu dízimo. Será que é isso? Eu disse para ele: bom, a parte ruim da vida você está provando. Por que então você não faz prova de Deus nisto? Como diz a palavra em Malaquias: fazei prova de mim nisto, diz o Senhor. É uma questão de você fazer prova. Dízimo é a 10ª daquilo que vem às suas mãos. Dízimo é 10% de tudo aquilo que você arrecada durante o dia, o mês, o ano, a vida. Quer dizer, o dízimo em hebraico, a origem, né, da palavra dízimo é hebraica, que no numeral significa 10, de Aser, Azar, Assar, Azarar, do grego Decate, né, ou Decai, Decate, Decai, que significa 10%. 10ª parte. 10ª parte. Ou parte de 1/10, né? O dízimo, ele é sagrado. Quando eu separo o dízimo, primeiro eu separo para Deus. Primeira parte, o dízimo, como que ele deve ser devolvido? Primeiro eu separo a minha parte, aliás, a parte de Deus, os 10% do valor total, do valor bruto. Eu vou lá e tiro 10% de todo o valor bruto e entrego ao meu Senhor, né? Alguém disse assim: eu sou da igreja há 3 anos e desde quando comecei tenho sido dizimista fiel. Tiro o dízimo de tudo que vem em minhas mãos, mas gostaria de saber se tenho que tirar o dízimo do meu salário bruto, se é depois dos descontos de vales transportes, INSS, plano de saúde, ou eu devo tirar apenas do valor que ficou em minhas mãos após os descontos. Mas graças a Deus eu tenho sido abençoado da mesma forma. Depois que entreguei na igreja
e me tornei um dizimista. Nunca mais fiquei desempregado. Por isso quero esclarecer isso, para não ficar com nenhuma dúvida. Muito bem. Essa era uma pergunta que eu tenho aqui. É uma pergunta. E aí vai a resposta, né? O dízimo representa as primícias, ou seja, os primeiros 10%, que consequentemente sai do bruto. O governo pega antes mesmo de você, não é verdade? Mas mesmo assim, o seu dízimo deve ser do bruto, daquilo que você ganha no modo total, e não daquilo que já foi descontado. Afinal de contas, você mesmo ganhou o bruto, só que o governo tirou antes de chegar às suas mãos. Ou seja, não só o governo, mas você também usufruiu desse bruto. Se foi descontado o vale transporte, ele voltou para você. Foi benefício para você, não é? Se descontou o INSS, amanhã ou depois você vai poder colher desse INSS que foi descontado. Então, é um benefício, ele volta para você. O plano de saúde é um benefício, ele volta para você. Por isso que o dízimo tem que ser do bruto, do valor cheio, do valor total, né, do que vem em suas mãos. Ah, pastor, mas eu ganhei uma indenização, eu fiz um negócio e veio um outro valor sem ser do meu salário. Pois é, de tudo isso você tem que tirar o dízimo, para que haja a bênção sobre todas as obras financeiras da sua mão, sobre todas as operações financeiras, para que Deus participe disso. Eu sempre digo que o dízimo, como a palavra de Deus diz que é a 10ª parte, então, portanto, de 100, então vamos supor que for 100, de 100 você tira 10, né? A menor parte vai para Deus e a maior fica para você. Não é isso? Você tira 10% para Deus, fica 90% para você. De 100% você tira 10, sobra 90%. 90% é para você usufruir. E aí o que acontece? É a menor parte que abençoa a maior nas mãos de Deus. Quando você tira a menor parte e entrega para Deus, você está abençoando a maior parte. Então o dízimo, ele é esse fruto maravilhoso e abençoado. E quando alguém disser para você, mas isso é coisa da lei, você diga para ele, não. Mas lá em Gênesis 14, 20, nós temos a primeira aparição do dízimo, não é? Que é Abraão que lança o dízimo, lá em Gênesis. E depois Jacó também, por sua vez, ele faz duas coisas. Ele faz um voto, e esse voto é de dar a Deus o dízimo. Gênesis 28, capítulo 28, versículos 20 ao 22. Leia isso. Gênesis 28, capítulo 28, versículos 20 ao 22. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer, vestes para vestir, de modo que eu volte em paz para a casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que eu tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Está lá em Gênesis 28. Quer dizer, a Bíblia fala que Abraão se tornou um homem muito rico, não é porque fez aliança com Deus. Então, é momento de você refletir sobre isso. O dízimo, ele é primícia, é a primeira parte, são os primeiros frutos que eu levo. E quando eu entrego isso para Deus, é como se eu estivesse levando uma parte minha para Deus, né? Uma parte da minha vida financeira. Eu sempre digo que o dízimo, ele não é só
a questão financeira da coisa. O dízimo, ele é o sangue, o seu sangue, uma parte do seu sangue, do seu suor, da sua humilhação no dia a dia, da pressão do trabalho, da conquista que você sofre diariamente. Então, você coloca a Deus para fazer parte nisso. Quando você devolve o dízimo, não é? Você coloca o próprio Deus para que Ele faça parte do seu sofrimento, das suas dores, dos seus momentos, não é? Então, seja dizimista, seja fiel a Deus. Vale a pena você sacrificar tanto para Ele, vale a pena você contribuir, obedecer a palavra. Há pessoas que, por exemplo, são empresárias. Há empresário que diz assim: mas e eu que sou empresário, como que eu devo entregar o dízimo, devolver meu dízimo? Eu devo retirar o dízimo do bruto, daquilo que rende a minha empresa, ou somente do meu salário? Né? O dízimo de um empregado é como o do patrão? Há várias perguntas, né? A pessoa, ela tem que entender que dar o dízimo, você tem que devolver o dízimo do lucro da empresa, como você é empresário, né? E o lucro e o dízimo do seu salário. O dízimo da empresa mais o dízimo do seu salário, para que você então prove na pessoa física da palavra de Deus, e na jurídica você também possa provar. Então, é exatamente isso. Quando você devolve o dízimo, você se envolve num todo, no reino de Deus. No reino de Deus. Que Deus possa lhe abençoar de forma poderosa, de forma abundante no Senhor. Que Deus possa lhe encher a cada dia, tirar as suas dúvidas, né? Que este momento do dízimo aqui que nós estamos falando no programa possa lhe ajudar a esclarecer mais as suas dúvidas, né? O dízimo sempre ele vai mostrar o caráter de fé do coração do dizimista. Quando eu devolvo o dízimo, eu mostro o meu caráter diante de Deus que me chamou. A maioria dos cristãos, eles vivem nos limites da pobreza e da miséria, porque nunca aprendeu a ofertar. Faça prova de Deus. O grande segredo de receber, Jesus ensinou, está em dar. Porque quem tem fé para dar, também tem fé para receber. Quem não tem fé para dar, também não tem para receber. Essa é a verdade. Tudo que um cristão é ou ele faz tem que ser para a glória de Deus, que constituiu-se numa oferta. Deus, por sua vez, deu seu único filho em oferta. O primeiro a dar, a entregar é Deus. E aí, é isso que as pessoas não entendem. Que o Senhor Jesus disse que grande coisa é dar, mais do que receber. Bem-aventurado é aquele que dá mais do que recebe. Olha que coisa. O tesouro no céu prometido ao jovem rico, que deveria vender seus bens e distribuir entre os pobres, significava justamente isso: o direito de viver e servir ao Rei dos Reis no seu palácio por toda a eternidade. Ele, porém, abriu mão disso tudo, né? O sentido mais profundo do dízimo é que os 100% pertencem totalmente a Deus. E é isso que as pessoas não entendem. 100% pertence a Deus. E quando lhe devolvemos os 10%, é para redimir os 90% e assim podermos usá-los. Eu tenho uma história para te contar.
Mas antes eu quero que você reflita nisso aqui, ó. O dízimo e o casamento têm uma coisa em comum: a fidelidade. O dízimo é como um casamento, né? Nele, através dele, a gente expressa a fidelidade. Quem não é capaz de ser fiel aos dízimos, também não pode ser capaz de sê-lo no casamento, né? Por isso, tanto quanto o outro são um absurdo para os incrédulos, né? Isso tudo é um absurdo para aquele que não crê. Ah, ser fiel à minha esposa até a morte? Não dá. Não é assim que eles pensam aí fora? Pois é. O dizimista, ele entende pela fidelidade. Quando você é fiel também no casamento, você prova frutos dessa fidelidade. Porque fidelidade, a palavra já fala tudo isso em si própria, né? A Bíblia fala assim, ó, Deuteronômio 12:11, que então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Eu conto uma história que é assim: um garoto queria comer batatas fritas, né? Tava com muita fome, tava faminto para comer batatas fritas. E ele chama o pai dele e diz: pai, compra um saco de batatas fritas para mim. E aí o pai, na esquina, leva ele ao lugar onde vende batatas fritas. E o pai lhe compra aquele pacote de batatas fritas. E o pai paga por aqueles pacotes, por aquele pacote de batatas. E o jovem, com muita fome, e quando o atendente entrega o pacote de batatas para o pai, ele paga a batata. E ele vai pôr a mão para comer uma batata. O garoto dá um tapa na mão do pai e diz: não, pai, essa batata é minha. Então o pai diz para ele: nunca mais eu te trago aqui para comer batatas fritas. Porque a batata frita, o pacote, fui eu quem paguei para você. E você não pode me dar uma batata de tantas que tem aí? Não é? Ali, aquela criança mostrou para o pai o caráter egoísta de não haver a partilha, de não dividir. O dízimo é exatamente isso. É como se Deus tivesse nos dado um pacote cheio de batatas. E ele vai pegar uma batata para degustar e você bate na mão dele. Diz: não, nesse você não toca. É meu. Poxa, mas quem comprou a batata? Quem que abriu a porta do teu emprego? Quem sustenta a tua casa? Mas é claro que Deus não vai falar isso para você. Deus não vai lhe expor ao ridículo. Mas nós estamos refletindo. É exatamente isso. É assim que Deus pensa, de certo modo. Ele não fala isso, mas quando ele diz: por vossa causa eu vou repreender devoradores, quer dizer, Deus está exatamente nos pontuando aonde erramos e aonde nós não olhamos, onde nós esquecemos de observar com muito carinho, não é? O que ele nos proporcionou, o que ele tem nos dado, o que ele tem nos feito diariamente, os livramentos. Veja, seja um dizimista e faça provas com Deus. Quando você devolve o dízimo, vai um conselho para você. A farmácia não vai conhecer teu dinheiro
com tanta facilidade que tem conhecido. O mecânico não vai receber suas visitas com tantas facilidades que ele tem recebido. O teu prontuário no médico não serão preenchidos como tem sido preenchido. Teus filhos não ficarão enfermos como têm ficado com tanta frequência. Porque o Senhor repreende o espírito que devora as finanças, que devora aquilo que é seu sustento. É para o seu bem, sempre vai ser pensando em você. Deus não é um ser egoísta. Deus é amoroso. E Deus faz tudo isso pensando exatamente em você, olhando para você, por você. É sempre por você, é sempre para o seu bem. Então não seja egoísta, não seja mesquinho, não seja ingrato às ações de Deus na sua vida. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, fazer prova de Deus hoje. A Bíblia fala aqui do Senhor, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. 1 Coríntios 10, 28, aliás 26. Em Ageu 2:8, ele diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Em Salmo 50, estrofes 10, ele diz assim: porque meu é todo animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço as aves dos montes e minhas são todas as feras dos campos. Tudo foi criado por meio dele e para ele, como diz o texto de Colossenses 1,16. Deus, ele quer sempre te abençoar. Deus quer sempre lhe honrar. Salomão disse assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3:9. Vale a pena você ser dizimista. Aí alguém diz assim: eu não dou o dízimo. Eu não dou o dízimo porque eu ganho pouco. Essa é uma coisa que não se justifica, não é? Não pode ter uma desculpa tão sem fundamento, né? Que há muita gente assim, que diz isso. Eu não dou dízimo porque eu ganho pouco, né? Eu ganho tão pouquinho, vou devolver meu dízimo? Não dá. Pois é injustificável, sendo que o dízimo percentual, ele é proporcional. É o cálculo justo e é igual para todos. Não tem quem ganha mais ou ganha menos. É 10%. É 10%. Jesus não olha apenas o que damos, mas ele olha também o que nos sobra. Por exemplo, aquela viúva pobre que foi lá entregar suas 2 moedinhas, Jesus, ele percebeu que para aquela mulher não havia lhe sobrado nada. E aí ele se manifesta ali, inclusive, em um ato de protesto, e diz assim: nenhum de vocês deu mais do que esta pobre mulher, porque vocês deram do que lhes sobravam, sobejaram, mas esta mulher deu tudo que ela tinha. Então, não justifica. Tem gente que diz assim: eu não dou o dízimo porque não sobra. O dízimo deve ser primícia para Deus. Primeiro lugar, ele deve ser frutos de primeira colheita. A primeira parte você separa que deve ser de Deus. Deve ser o primeiro pagamento quando recebemos o nosso salário, né? Quando recebemos qualquer quantia, você separa primeiro para Deus, porque Deus está em primeiro lugar na sua vida.
Deus, na verdade, deve ocupar pelo menos o primeiro lugar na sua vida, em toda a sua vida, no modo completo, não é? Alguém diz assim: eu não dou o dízimo porque eu não concordo com a administração da minha igreja, pastor. Preste atenção que ao entregar o dízimo, estamos cumprindo a palavra de Deus, entregando, portanto, para Ele. Agora, os administradores dos recursos de Deus terão que prestar contas a Deus da sua administração. E você prestará contas do que não deu, do que não ofereceu. Concordando ou não, devemos entregar o dízimo na igreja, onde somos membros, onde somos participantes, onde somos alimentados, acompanhados, orientados, não é? Abençoados. E essa é uma verdade. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Tem gente que diz assim: eu não entrego o dízimo, mas eu dou oferta. A Bíblia fala em Levíticos 27, 30 e 32 que o dízimo é santo ao Senhor. O dízimo é santo. Portanto, dízimo não tem nada a ver com oferta. Eu administro meu dízimo. Teve uma senhora que uma vez falou isso para mim. Eu estava vindo para a igreja com meu dízimo, pastor, e eu vi um mendigo na rua, morador de rua, e eu usei o meu dízimo, que era dinheiro do dízimo mesmo, e eu fui lá e ajudei o moço na rua. Deus viu, né, pastor, que meu dízimo foi certo, né? Eu disse para ela: senhora, a senhora só ajudou o pobre. A senhora não cumpriu a palavra de Deus, que a palavra de Deus manda levar o dízimo à casa do tesouro. E lá o sacerdote, o pastor, o líder, o padre, eu não sei onde você devolve seu dízimo. Lá o sacerdote, o ministro, é quem vai fazer a mordomia desse dízimo, vai fazer a administração dele. A Bíblia fala que se deve levar o dízimo ao sacerdote. Então o sacerdote é quem administra, não você. Não é você que administra. Você cumpre a palavra, você entrega, você faz a sua parte, e o sacerdote, por sua vez, faz a parte dele, não é? Então o seu papel é cumprir a palavra, e o do sacerdote cumprir a palavra dele diante de Deus também. Amém? Espero que tenha ajudado você nesse podcast, que você seja um dizimista fiel a Deus, e que esse dízimo seja o seu primeiro de tantos, né? Você que nunca devolveu, você que já devolveu, parou de ser dizimista porque viu alguma coisa errada em alguma igreja, etc, etc. Não seja você um descumpridor da palavra de Deus. Deixe quem quiser descumprir. Não é um problema seu, não é um problema que lhe compete quando alguém comete alguma irregularidade, né? Alguma incoerência. A sua parte é obedecer a Deus. Você não tem que olhar para ninguém. Você não tem que olhar para os lados. Olhe para a palavra de Deus. O que importa é que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Se o outro não quer ser bênção, não é um problema seu, não é um problema que lhe compete. É um problema que agora está na esfera celestial. É Deus quem vai resolver isso. Portanto, não se frustre. Não se frustre com nada. Volte para a presença de Deus. Seja um dizimista fiel. Seja ofertante. Faça seus votos. Próximo podcast nós vamos falar mais sobre a oferta, sobre os votos e os desafios de fé. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe. Que Ele possa lhe abençoar de forma grandiosa. Que esse momento de estarmos juntos aqui no podcast possa ter te ajudado de alguma forma, tirado sua dúvida. Você pode também mandar um e-mail pra gente, vozdafé.church@gmail.com, tirar também outras dúvidas, e a gente, de repente, com a sua própria dúvida, a gente pode fazer podcasts, mais programas de podcasts, e lhe ajudando também, tá bom? Lhe orientando. Você pode também aqui pelo canal, pelos canais digitais dos podcasts, você pode acessar nossas mídias, nosso site, fazer-nos uma visita também à nossa igreja, ouvir uma palavra e ser abençoado ainda mais, tá bom? Sou o pastor Neto, eu te amo em Cristo Jesus
Eu espero que você cresça e desenvolva a sua salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Toda semana, a Voz da Fé Church vai disponibilizar a você um podcast por dia. E isso quer dizer que você todos os dias vai ser edificado com a palavra divina. E em nossas mídias digitais, você também terá acessos às nossas principais plataformas. É a Voz da Fé Church mais perto de você. Acesse agora vozdafé.com.br e fique à vontade.